Fala, galera tricolor. Mário falou como vai funcionar Diniz na seleção e no Fluminense ao mesmo tempo. Eu não gostei disso e acho que não deveria ter, ter ido para a seleção. Dessa maneira, não. Se ele queria ir, se era para ele ir, então que ele fosse de vez. E não dessa maneira. O Fluminense vai ficar em segundo plano e isso é muita sacanagem. Agora, mudando de assunto, Danielzinho foi oficialmente apresentado pelo Fluminense. O meia que já passou por aqui, a cria de Xerém, está de volta para reforçar a equipe. Ele assinou o contrato válido até dezembro de 2024 e já está pronto para vestir a camisa novamente. Segundo ele está muito feliz em retornar ao clube que é de seu coração, mas na época que ele saiu com o Fluminense oferecendo renovação, ele não quis. Agora voltou igual o cachorro arrependido. É isso, rapaziada. Vamos ao vídeo da coletiva do Mário falando como vai funcionar essa situação aí de dividir Diniz com a seleção. E o presidente foi muito ético, porque sequer procurou o treinador, sequer procurou os representantes do treinador, do empresário, seja lá quem for. Procurou diretamente o Fluminense. E eu achei isso uma atitude muito digna e muito correta, porque sabia, obviamente, que qualquer situação de tirar o Fernando daqui traria para nós o encerramento de um ciclo de trabalho que a gente não tem nenhum interesse em encerrar. E aí, enfim, após isso, a gente conversou durante um longo tempo. Eu disse a ele que a minha posição era a mesma posição de várias outras entrevistas que dei, onde dizia que não liberaria o treinador para a seleção brasileira. E naquele momento em que disse isso, o treinador era um dos mais cotados para ir para a seleção brasileira, e eu dizia, se for do desejo do Fernando e se pagarem a multa ao Fluminense, o Fluminense não terá o que fazer. Mas o Fluminense, em nenhum momento, como não quer hoje, queria se desfazer do trabalho que é feito aqui, que é um trabalho, na nossa visão, de longo prazo, tanto é que nós fizemos um contrato até o final de 2024, e eu deixei isso muito claro ao presidente. Eu falei, presidente, a minha posição é a mesma de sempre, eu não quero perder o meu treinador, e se tiver que perder, se for um desejo dele conectado a um desejo da CBF, o Fluminense tem que ser ressarcido por isso, porque existe uma multa contratual. Assim, eu não vejo conflito da mesma maneira que não vejo quando o nosso preparador físico, Marcos Seixas, é convocado, como foi para as Olimpíadas ou para qualquer outro amistoso da seleção. Nós temos, por exemplo, aqui no Fluminense hoje, que são convocados de maneira costumeira, o Marcos Seixas, que é preparador físico, o Walter Veloso, massagista, está sempre nas convocações da seleção. O Gabriel Oliveira, que é nosso analista de desempenho, foi o analista de desempenho da seleção na Copa do Mundo. O Marcão já foi convocado para auxiliar o Ramon. O Igor Cotrinha, preparador físico da base, também atende a seleção brasileira. O Gabriel Viana também é fisiologista da base. Então, assim, e para ficar bem claro, essa comissão técnica toda do Fluminense, ela não está indo para a seleção junto com o Fernando. Apenas os dois auxiliares do Fernando estão indo, e esse indo é para auxiliá-lo, não necessariamente vão estar fisicamente, que é uma das coisas que a gente apresentou à CBF, de que nos períodos em que o Fernando tiver na data FIFA dirigindo a seleção, um desses dois auxiliares dele, especialmente o Eduardo Barros, vai ficar treinando o Fluminense. Mas como é que ele vai para a seleção? É porque as pessoas pensam que ele vai fisicamente, mas ele vai estar assessorando, vendo jogos e etc. Ele vai se dedicar 24 horas à seleção? Não, não vai, já te antecipando. Foi passado um cronograma onde, ao final de agosto, ele vai fazer uma convocação para o período data FIFA e se apresenta no dia seguinte do jogo do Fluminense. Então, assim, ele não vai deixar de dirigir o Fluminense em nenhum jogo. Em todos os jogos que o Fluminense jogar, o Fernando Diniz vai estar no campo como treinador do Fluminense. Nos períodos curtos em que ele estiver na data FIFA treinando a seleção, um dos auxiliares dele, especificamente o Eduardo, que é quem cuida do dia a dia e o substitui no campo quando ele é expulso, etc., vai dar os treinos nesse período. Lógico que nós avaliamos, Cícero, lógico, a questão da Libertadores, porque a data FIFA é em setembro, mas só tem jogo da Libertadores 15 ou 16 dias depois do encerramento da data FIFA. Avaliamos tudo isso e levamos uma condição para a CBF. Nessas condições aqui que nós, tecnicamente, envolvendo todo mundo, preparador físico, fisiologista, todo mundo do Fluminense opinou de que isso não prejudica o Fluminense, a gente aceita esse projeto auxiliar a seleção.
Enfim, é isso. Acho que nós não vemos nenhum tipo de conflito e acho que estamos fazendo algo para manter o nosso treinador aqui, que é o que a gente precisa e o que a gente deseja. Tá com um cheirinho de plano B que pode virar plano A, né? A qualquer momento estamos aí esperando a oficialização, né, que isso ainda não aconteceu por parte do Ancelotti, do aceite de convite da CBF, isso ainda não aconteceu, embora, bancada, no início da coletiva, na introdução, o Mário Bittencourt fala, quando o presidente Edinaldo me liga, ele logo explica que o Ancelotti já tem contrato. Não pode ter contrato ainda, ele só pode assinar um contrato 6 meses antes do que ele tem hoje com o Real Madrid vencer, correto? Então ainda não temos um contrato, pelo menos formal, com a CBF. E isso já foi discutido, inclusive, numa apuração do CAE também no GE. Globo. Não tem salário, não tem muito como ter um contrato também, porque faltam detalhes importantíssimos dessa negociação. Mas vamos lá, pontos interessantes. Primeiro, o presidente, eu acho que se confundiu ali quando questionado sobre o conflito de interesses. Em momento algum, a ética, o profissionalismo do Fernando Diniz, muito elogiado por esses pontos, inclusive, foram questionados. Né? Não foram. Quando a gente fala de conflito de interesse, a gente fala inclusive de um ponto que o Diogo lembrou muitíssimo bem na participação direto de Porto Alegre. Como é que a arbitragem vai se portar sabendo que pode estar advertendo um funcionário da CBF num jogo? Isso não passa pelo Fernando Diniz, né? Porém, influencia numa partida. Né? A presença do Fernando Diniz influencia em decisões, inclusive da arbitragem. Eu não tinha pensado nesse ponto. E outros questionamentos naturalmente vão aparecer, como o Marco lembrou. Numa decisão de se numa bola dividida ele optar por um atleta do Fluminense. Outro também poderia optar por isso, mas sendo o Fernando Diniz vai ser questionado. Numa decisão de tirar um atleta de um time que está brigando por título, por uma vaga, contra o rebaixamento, sei lá, também vai ser questionado se isso acontecer. Numa outra equipe que não seja o Fluminense. Né? Então, quando a gente fala de conflitos de interesses, a gente não está questionando a ética. Muito pelo contrário, a gente sempre elogia aqui. Mas nem tudo está sob o controle do Diniz nesse julgamento, né? Você dá margem para isso. Exato. Né? Ele foge dele, não é porque ele vai fazer isso. A ideia, a situação toda, leva que seja quase que inevitável não pensar. Aliás, não tem como não pensar nisso. E é independente se é o Diniz ou qualquer outro. Não é a pessoa, é a situação. A situação fomenta esse raciocínio. É simples, não tem... E aí, ao contrário do que o presidente da Fluminense acabou de dizer... quando acumula função, por exemplo, jornalista trabalha de manhã e de noite, não tem conflito de interesse. Não foi uma analogia. Isso é a mesma empresa. Não foi. A gente tem aqui, por exemplo, o Mansur. Pois é. Escreve para o Globo, o jornal, impresso, e participa. Vou guardar essa informação para dar só na TV. Ele é super rasa a coluna dele, sabe? A proporção é muito diferente, né? Não dá para comparar o trabalho, e aí você está vivendo de futebol e tal, não sei o que, você está tendo um tempo para avaliar sobre, muitas vezes, o mesmo assunto, o mesmo ambiente que está fomentando na mídia. É muito diferente de você precisar avaliar muitos jogadores que jogam nas mais variadas ligas e também ficar no seu clube e tal. E aí eu quero só fazer aqui o meu destaque para uma fala que eu acho que resume tudo, que é do presidente Mário Bittencourt. No início, ele diz a seguinte frase. Olha eu me enrolando, mas ele diz assim, que o Diniz vai estar no Fluminense durante todo o período, integralmente, até a data FIFA. Então, assim, isso pra mim já resume tudo, gente. Como que ele vai estar no Fluminense integralmente, trabalhando ali no dia a dia do clube, fazendo tudo o que ele tem pra fazer num clube do tamanho do Fluminense, como a gente já falou aqui, e ainda assim vai ver todos os jogadores, tudo que ele tem pra avaliar pra convocação. Se ele só vai estar liberado pelo Fluminense para fazer essas coisas na data FIFA. Que ele já tem que estar com a lista de convocados, com todo o planejamento pro próximo jogo, ter estudado a equipe adversária.